Esta é a minha oração em nome de Jesus. Então, querido, quando Jesus foi questionado por esse escriba sobre o primeiro ou principal mandamento, Jesus ele foi direto ao assunto. Olha, e o assunto que é o assunto mais forte da Bíblia, qual é? O amor. O amor é o assunto principal, e o assunto principal e o assunto primeiro da Bíblia. É o mais forte da Bíblia. Né? Por quê? Porque, primeiro, Deus é amor. Amém? Deus é amor. E tudo que Deus faz é através do amor. Então, não basta nós darmos a Deus uma certa atenção ou um certo valor. Por quê? Porque quando eu leio isso aqui, eu vou entender que Ele quer toda a atenção. Ele quer todo o valor. Amém? Ele pede para cada um de nós o amor total. Então, enquanto Deus não for o que temos de mais importante, ouça isso, irmão. Enquanto Deus não for o que temos de mais importante e valioso, não estaremos cumprindo o que Deus espera de nós. E na verdade o Senhor espera ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Amém? É como o João, a Nela falaram. O texto eu já falei, né? Mateus 28, não é isso? Mateus 12, 28. Todos perdidos aí, desculpa então. Eu pensei que tivesse colocado aqui, mas não colocaram. Mateus 12, 28 é exatamente esse texto que eu falei. Quando o escriba chega perto ao pé de Jesus e pergunta a ele, mestre, questionou Jesus, mestre, qual é o primeiro mandamento? Qual é o mais importante mandamento para nós cumprirmos? Não, desculpa, Mateus não, Marcos 12, Porque Mateus é a mesma coisa que Marcos. Mas o texto é Marcos 12. Mateus 12, 28 é a mesma coisa que Marcos 12, 28. Aliás, é Marcos mesmo, irmão. Desculpa eu que falei aqui. Não é Mateus, é Marcos. Então, esse homem chegou ao pé de Jesus e perguntou, Senhor, qual é o principal de todos os mandamentos? Está em Marcos 28, 12, 28. Jesus dá uma resposta para ele, fala, o principal de todos os mandamentos é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. O que é a alma? Tua mente, de todo o teu entendimento, né, teus pensamentos, e de toda a tua força. Esse é o primeiro e principal mandamento. Mas Jesus também falou com ele, olha, o segundo é semelhante a esse. Por quê? Por que é semelhante? Porque a base é o amor. E ele diz lá, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este, disse o Senhor. Então, quando Jesus foi questionado, ele vai logo direto ao assunto, né? Jesus é questionado como qual é o primeiro mandamento ou o principal mandamento. Ele vai nesse assunto mais forte da Bíblia, que é o amor. Porque tudo no reino de Deus é a base do amor. E nós vamos entender isso aqui um pouquinho. Então, o que eu entendo? Que Deus ele não quer somente, né, a nossa atenção, Ele quer toda a nossa atenção. Amém? Ele quer todo o nosso amor. Ele quer tudo para Ele. Amém? É isso que nós precisamos entender. Enquanto Deus não for o que temos de mais importante e valioso, não estaremos cumprindo aquilo que Ele espera que nós façamos. E na verdade o Senhor espera ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Nós precisamos entender isso em nome de Jesus. Por quê?
porque ninguém, ouça bem, ninguém, nem nossos familiares, nem normalmente os familiares é que nós mais amamos. Pais, né? Pai, mãe, filhos, tios, avós, não é isso? Nem mesmo nossos familiares podem ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Você sabia disso? Porque Deus falou bem claro, o principal de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, primeiro. Aí ele falou: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo, tudo. Então o primeiro é o Senhor, amém? E o Senhor deve estar acima dos nossos familiares. Amém, irmãos? Se nós começarmos a entender esses dois mandamentos do Senhor, a nossa vida vai ser melhor, a nossa vida vai ser maravilhosa, né? Então, ninguém pode ocupar em nossa vida o primeiro lugar, que é o primeiro lugar de Deus, amém? Pertence somente a Deus. Por isso que Jesus foi direto ali, é o amor. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem que amar o seu próximo como você se ama. Então Deus, Ele não pediu somente o amor do coração, né? Não pediu somente o amor da alma, do nosso entendimento, das nossas forças. Não. Deus, Ele requer de nós, Ele pede o amor de todo o coração. Amém? Deus, Ele pede de nós, não é só a nossa alma, Ele quer toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, todas as suas forças. E a palavra é bem clara, né? Pois o Senhor teu Deus, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é só com o seu coração, é todo. Deus quer que você ame a Ele totalmente, amém? É de todo o seu coração. É um amor radical, amém? É ou não é? Ele tem que ter a primazia na nossa vida. Entendeu? Na nossa vida temos que abrir mão realmente para amar. E para amar nós temos que abrir mão de muitas coisas. É verdade ou não é? Então daqui para frente nós só vamos cumprir o propósito de Deus se nós tivermos esse entendimento, né, e colocarmos Deus em primeiro lugar em toda a nossa vida. Ninguém pode ter o primeiro lugar a não ser o Senhor nosso Deus, o Criador dos céus e da terra na nossa vida. Quando nós começarmos a priorizarmos Deus na nossa vida, foi aí que eles entenderam que não dava mais. Foi ou não foi nela, João? Eu também entendi isso. Alguns anos atrás eu entendi isso. Falei: Deus, eu não consigo viver mais daqui para frente. Ou o Senhor me guia, ou o Senhor me direciona, eu não sei mais viver. Por quê? Porque tudo estava errado. Aí quando eu entreguei realmente a minha vida para Jesus, passou a dar certo. Amém? Porque eu comecei, né, a buscar o Senhor e a colocar o Senhor em primeiro lugar. Pela minha mãe, eu nunca teria vindo para cá. Até hoje ela fala isso, que ela não se converteu ainda. Ela não sabe que privilégio ter um filho que é pastor, missionário, pregando o Evangelho esses anos todos. Como ela poderia ser muito abençoada, né? E eu creio que ela é, de certa forma, pela misericórdia de Deus. Amém? Porque quando nós cuidamos dos interesses de Deus, Deus cuida dos nossos interesses. E Deus sabe que um dos meus interesses é a minha mãe. Amém? O meu irmão que está lá, meus familiares, que ainda não conhecem Jesus. E ela jamais entendeu isso. E só um dia Deus possa trazer entendimento a ela. Já fui lá umas
3, 4 vezes para vê-lo, mas o Senhor na minha vida está em primeiro lugar. Amém, irmão? E assim tem que ser. Nós não podemos abrir mão disso, senão nós não podemos servir ao Senhor. Se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar, eu sei que isso é muito difícil. Eu sei que muitas vezes a gente quer desistir, a gente não quer avançar, a gente não quer se comprometer. É difícil abrir mão para viver os sonhos de Deus, mas eu quero dizer que é o melhor que nós podemos fazer, é abrir mão dos nossos sonhos e viver os sonhos de Deus. Quando eu passei a viver os sonhos de Deus, Deus já fez infinitamente mais do que eu já pensei ou planeei na minha vida. Eu sei que Ele tem mais. A verdade é essa, irmão. É só nos lançarmos, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. É uma aventura santa. Não é fácil, mas é bom demais. O que nós já fizemos nesses anos todos? A gente está compartilhando isso de manhã. Meu Deus, quanta coisa o Senhor já nos proporcionou. Quantas alegrias, quantas vitórias. Às vezes também foi luta porque eu precisava trabalhar, tirar coisa ruim dentro de nós e jogar fora o que não presta, para que a gente possa viver o melhor. Amém? Tirar a coisa ruim. Então, abrir mão, querido, vale a pena. Amém? Vale a pena. Você pode ter muitos sonhos. Ah, Deus, eu quero ser rico. Deus, eu quero isso, eu quero... O que Deus quer da sua vida? Faça aquilo que Deus quer. Em nome de Jesus. E precisamos mais do que nunca viver isso, querido. Amém? Amar a Deus sobre todas as coisas. Será que nós amamos a Deus sobre todas as coisas? Será que nós amamos de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças? Porque quando eu abro mão de algum divertimento para estar aqui, eu estou amando a Deus, querido, estou preferindo Deus. Essa é a realidade. Eu nunca, depois que eu me converti, querido, eu não tenho ideia na minha mente qual foi o domingo que eu deixei de ir na igreja por qualquer motivo. Seja porque eu estava cansado, seja porque eu não tinha vontade, seja porque alguém me convidou para isso, para aquilo. Porque eu sempre priorizei Deus. Deus é para mim o primeiro lugar. Amém? Isso tem que ser acima de marido, de esposa, de tudo. E outro dia, eu não quero demorar muito, mas eu tenho que passar aquilo que Deus mandou, colocou no meu coração. Outro dia, num tempo de devocional, porque nós devemos tirar um tempo com Deus toda manhã, se nós pudermos, ou à noite, quando chega em casa. Eu também já trabalhei secular, trabalhava de 8 da manhã até as 6 da tarde. Eu tinha, sabe como é que eu entregava meu jejum no trabalho? Quando eu trabalhava numa fábrica? Na casa de banho. Tinha a casa de banho lá do meu patrão, quase ninguém usava a casa de banho. Me ajoelhava ali na sanita e ali orava ao Senhor, quietinho, ninguém sabia, todo mundo pensava que eu ia fazer minhas necessidades, mas eu estava orando ao Senhor, entregando meu jejum ao Senhor. Senhor, consagra meu jejum, entrega meu jejum nesse propósito, em nome de Jesus. Quantas vezes eu fiz isso na casa de banho lá, na fábrica que eu trabalhei 5 anos numa fábrica. Ninguém sabia, mas ali era o meu cantinho de entregar o meu jejum. Nesse tempo de devocional, Deus me mostrou o poder que tem o amor. Poder do amor, como é somente isso que Ele quer de nós, sabia? Nós não estamos vivendo mais no período da lei. Jesus não veio abolir a lei. Por quê? Porque a lei do amor é mais forte do que a lei escrita. Amém? Por isso nós estamos no período da graça de Deus. E o período da graça é o quê? É o amor. Então, o apóstolo Paulo diz assim: a ninguém devais coisa alguma a não ser o
amor. Com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo cumpriu a lei de Deus. E se nós observarmos os 10 mandamentos, que não são somente 10, são muito mais do que 10 mandamentos, nós vamos ver que todos os mandamentos do Senhor, eles têm a ver com esses 2 mandamentos que são principais e primordiais, que é amar Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como nós nos amamos. Então Deus me fez trazer uma reflexão sobre exatamente isso, né? Você vê, qual o primeiro mandamento está lá nos 10 mandamentos? Não terás para vós imagem de escultura, não é isso? Isso é o que? Amar Deus. Já deixa aquela prática da idolatria, né? E eu amo só Deus, não é isso? E se nós vemos nos 10 mandamentos, quer dizer, todos os mandamentos, né? Nós temos que amar Deus. Mas se nós observarmos, tem 2 mandamentos que é diretamente o amor a Deus, que é o primeiro, né, mandamento, não é isso? E deixa eu ver aqui rapidinho. Abre lá Êxodo capítulo 20. Aí Jesus deu aqui para Moisés, Deus deu para Moisés os mandamentos, são os 10 mandamentos que nós chamamos, que são leis morais, está em Êxodo capítulo 20, e ele fala, né, não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Esse é o primeiro mandamento. Versículo 4 do Êxodo 20. Então se eu amo a Deus de todo o coração, eu jamais vou ter um ídolo na minha vida. Amém? Seja qual ele for. E o outro mandamento também é o sábado, que é o dia de descanso, né? Que esse sábado é o dia que eu vou tirar realmente para estar ligado em Deus, para estar adorando o Senhor. Seja lá qual dia for, mas tem que ser um sábado. O sábado, não sábado literal, mas o princípio do sábado, que é o descanso para adorar a Deus. Aí sim, eu vou adorar a Deus com todas as minhas forças ali, naquele dia, que é o nosso domingo. Amém, irmão? Agora, se nós observarmos os outros mandamentos, nós vamos ver aqui, olha, no verso 12: honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Esse mandamento está ligado a amar o próximo. Todos os outros mandamentos estão aqui, né? Está ligado a amar o próximo. Então o que eu entendi? Se eu amar o próximo como eu me amo, eu jamais vou adulterar. Porque os outros mandamentos olha, né, honra teu pai. Se eu amar a mim, eu vou honrar meu pai. Se eu amar a Deus, eu vou honrar meu pai e vou honrar minha mãe. Se eu amar o meu próximo, eu jamais vou adulterar. Por quê? Porque eu não quero fazer na vida do outro aquilo que eu não quero que faça na minha vida. Está dando para entender, irmão? Como é que o amor é fundamental? Por isso que Jesus definiu os dois num só. Amar Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como você se ama. Então, se eu amar o meu próximo, eu jamais vou adulterar. O que é adultério? Né? É uma mulher trair com outro homem. É um homem trair com outra mulher e a mulher do próximo. É ou não é, irmão? E os outros mandamentos não matarás. Se eu amar meu próximo, eu jamais vou matar alguém. Está dando para entender, irmão? Outro mandamento, não adulterarás, já falamos, não furtarás.
Se eu amar verdadeiramente o meu próximo, o meu semelhante, eu jamais vou furtar qualquer coisa da vida dele. Não darás falso testemunho contra o seu próximo. Está bem claro aqui. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi. Então, querido, por isso que Jesus resumiu todos os mandamentos em dois: amar a Deus e amar o próximo. Como eu me amo. Então, se eu me amo, eu não vou fazer mal a ninguém. Eu não vou fazer mal ao meu próximo. Está dando para entender, irmão? Se nós vivermos isso, se isso entrar no nosso ser, na nossa mente, no nosso coração, a nossa vida vai ser maravilhosa, amém? E aqui vai estar verdadeiramente, discípulos de Jesus, uma igreja viva, uma igreja verdadeira, que vai proclamar o amor de Deus, porque o apóstolo Paulo fala assim: olha, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. E ele fala com efeito: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Não há lei, querido, para amar, amém? Não existe regra. Por isso que nós estamos vivendo no período da graça de Deus, não mais debaixo do jugo da lei. Você errou, você vai ser punido. Você errou, entendeu? Nós estamos vivendo o período da graça, o período que nós temos que amar realmente a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como nós nos amamos. Se nós nos amamos verdadeiramente, nós vamos amar quem está do nosso lado, quem está próximo de nós, porque eu não vou querer o mal dele, porque eu me amo. Amém? Em nome de Jesus. E para terminar, Mateus 24, 12 diz assim, palavras do próprio Senhor Jesus. Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Sabe o que eu entendo? Vou repetir esse texto. Por se multiplicar, iniquidade é pecado sobre pecado, pecado e mais pecado. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o que vai acontecer? Por isso que nós vemos hoje em dia no noticiário um tirando a vida do outro com uma facilidade tremenda. Por quê? O amor está se esfriando. O que eu entendo? Que esse texto aqui, e sabe o que significa essas palavras de Jesus? Sabe aonde estão inseridas? No capítulo 24, que nós chamamos, que são palavras do próprio Senhor Jesus, que nós chamamos do sermão profético e o princípio das dores. Quando eu entendo que essa palavra, ela não é uma palavra profética que vai acontecer daqui a alguns anos, não, ela já está acontecendo. Está percebendo, irmão? Isso é uma palavra profética que Jesus deu há mais de 2000 anos atrás, mas que já está acontecendo no nosso meio. O amor já está se esfriando, porque quando eu deixo a obra de Deus, quando eu deixo de fazer a obra de Deus, quando eu deixo de estar numa célula, porque ali eu vou estar abençoando uma vida que vai vir ser convidada, quando eu deixo, estou priorizando mais a minha vida secular, quando eu deixo as coisas de Deus em segundo plano, o amor está se esfriando, irmão. Não vem falar para mim, eu não estou aqui julgando ninguém, mas o amor está se esfriando. Quando a obra de Deus está ficando para trás, e a gente está priorizando mais a nossa própria vida do que as coisas de Deus. Quando Jesus disse o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo será acrescentado. Então, o que nós temos visto, e essa semana estivemos conversando com um casal,
de pastores amigos que nós temos visto que o amor tem se esfriado. E nós precisamos voltar realmente a aquecer, pedir ao Senhor, Espírito Santo, Senhor, aqueça meu coração novamente, porque nós não podemos, essa palavra não pode acontecer na minha vida. Então estamos vivendo já esse tempo, irmãos. O amor tem se esfriado quando eu estou priorizando mais a minha vida do que a obra de Deus, e a obra de Deus são vidas. E mais do que nunca, para terminar, nós precisamos voltar ao Evangelho. E qual é o Evangelho? O Evangelho é o Emanuel. Quem sabe o que é Emanuel? Deus conosco. O Deus não é meu. O Deus não é seu. O Deus é conosco. Amém? Precisamos voltar ao verdadeiro Evangelho, que é o Pai Nosso, como nós oramos aqui. O Pai não é seu, o Pai não é meu, o Pai é nosso. Amém? O pão não é teu, o pão não é meu, o pão é nosso. Aleluia! Amém? Então nós temos que ter sentido. Evangelho é nosso, Evangelho é igreja, Evangelho é comunidade, Evangelho é todos estarem unidos no mesmo sentido, no mesmo pensamento. Nós estamos aqui, Deus nos reuniu, Deus nos congregou numa igreja, Deus nos pôs aqui, para quê? Para que o reino de Deus cresça nessa nação, nesse lugar, nesse tempo, e a bênção de Deus chegue nesse lugar. Amém, irmão? Então, vamos ficar de pé.